Agora a gente vai falar, gente, de depressão agora na pandemia. Olha, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria revela um agravamento dos casos de depressão agora em épocas de isolamento social. Como os próprios especialistas dizem, esse distanciamento está mexendo muito com a cabeça das pessoas, o que, consequentemente, afeta a saúde mental. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele inclusive chama essa questão aí de quarta onda dos impactos da pandemia. A Carolina Fernandes tem uma reportagem sobre esse assunto. Um vírus que desperta medo, cautela, receio e irritação nas pessoas. Nesse momento de pandemia, sentimentos assim afloram e impactam de diferentes formas cada um de nós. Diante de todo esse cenário, os psiquiatras já têm percebido um aumento gradativo na quantidade de atendimento durante a época de pandemia. Eles afirmam que a depressão, durante esse período marcado de incertezas e também de distanciamento social, tem agravado o quadro clínico de muitos pacientes e também trazido essa doença à tona para boa parte da população. Por isso, é fundamental identificar alguns sinais e procurar ajuda assim que possível. É normal nesse momento a gente ter uma tensão aumentada, então é fundamental a gente ter uma avaliação de um médico capaz de identificar esses sintomas de depressão, né? Tristeza não é depressão, mas ela pode estar junto com o quadro depressivo. Então a gente tem que ter um conjunto de sintomas e um tempo suficiente para a gente avaliar isso. Então ela se manifesta muito por diminuição da energia, capacidade de realizar as coisas, disfunção cognitiva, tristeza, isolamento social, diminuição de vontade para fazer atividades e prazer. Insônia pode se manifestar ou aumento de sono, bem como também diminuição da vontade de comer ou aumento excessivo de alimentação, né? Crianças e idosos devem receber atenção redobrada. A população em geral tem aumentado os níveis de tensão, né? Mas a gente sabe que idosos e crianças são uma população mais suscetível a ter crises nesse momento. Essas crises variam desde uma irritabilidade fugaz, até mesmo perda de sono, ansiedade, raiva, tristeza, e isso pode ser agravado com um transtorno psiquiátrico em si, né? Além da manutenção dos laços afetivos, é vital que corpo e mente estejam sempre em movimento. A atividade física é fundamental, a gente tem que tentar manter na medida do possível, obviamente, né, nos seus lares, os idosos principalmente, ao mínimo que conseguir fazer. Contribui porque libera muitos neurohormônios positivos, eu costumo dizer, né, catecolaminas, endorfinas, noradrenalina, dopamina, que estimulam a sensação de prazer e bem-estar. Movimento. É isso que a aposentada Zilene tenta manter sempre. Ela acorda cedinho para correr e durante o dia mantém uma rotina que vai de leitura à aula de canto. 3 vezes por semana eu corro. Ou então vou fazer a musculação. Quando está na atividade, a gente lê basicamente tudo que é voltado para a nossa profissão. Então hoje eu estou lendo outras leituras, fazendo outras leituras, vendo muitos filmes que eu sempre tive muita vontade de ver e nunca tinha tempo, né? E além disso tudo, eu ainda canto. Zilene também quer se manter saudável, física e psicologicamente, porque a primeira neta, a Ana Clara, chega logo, em julho. Diante de tudo isso, eu me sinto ocupada o tempo todo, não tenho tempo para as tristezas, porque esse ano de 2020, além de todas essas coisas que estamos passando, ainda vou ser vovó pela primeira vez, né? É um momento assim de muita reflexão, né? Para nos tornar melhores, sempre melhores. Que amor, né? Que exemplo, hein? Um exemplo, uma aula, né, gente, do que fazer nessa quarentena, nessa época de pandemia aí. O negócio é movimento, colocar o corpo em movimento, né, Fernanda? A Já cabeça acorda também. empolgado, já, pensamento positivo, vou ler, vou ouvir uma música, não é mesmo?